direção da escola à presença, quer do juiz Francisco da Costa, quer do doutor Carlos Pinto da Abreu, o facto de terem, logo no primeiro momento, aceitado estar connosco. E, portanto, vou só fazer aqui uma mini apresentação para quem não foi ainda consultado por estes dois convidados. O juiz Francisco da Costa é o juiz desembargador, jubilado, exerceu na comarca de Odmira, Barreiro de Lisboa, nas federações de Évora e de Lisboa. Tem obra publicada, é uma pessoa de grande sensibilidade, um amigo que eu tenho o privilégio de ter e que logo no primeiro momento, do primeiro contacto que tive para visitar a escola, e estávamos só a falar em visitar a escola, acedeu de imediato e, portanto, demonstra também a grande disponibilidade que tem para falar com os jovens e para, de certa forma, partilhar connosco aquilo que foi a vivência de uma vida enquanto juiz. A obra que publicou, o Melhor da Internet para o Direito, cruza-se de facto com o tema que nós trouxemos hoje para estes momentos de reflexão e que tem a ver de facto com a responsabilidade e com a cidadania na era em que, como o Lipovetsky se chamou, a era dos ecrãs, a sociedade dos ecrãs, na altura em que de facto a internet e as redes sociais dominam de certa forma o panorama mundial, como nós todos sabemos. O Dr. Carlos Pinto da Abreu, reputado advogado, como nós sabemos, com cargos importantes, eu estive a ler ontem, são variadíssimos, e seria exaustiva a minha apresentação de cargos relacionados com a Ordem dos Advogados, de facto, cargos de direção muito importantes, vastíssima obra publicada, um escritório de reconhecido mérito e, como os outros alunos que estão aqui, que não são do curso técnico jurídico, não sabem, mas eu vou dizer, é de facto o responsável, o patrono do curso técnico jurídico e também o responsável pela área técnica desse mesmo curso. Palavras para quê? De facto, estamos perante duas pessoas de reconhecido mérito e que têm um trabalho muito meritório. Eu só queria aproveitar para dizer, particularmente ao Lucas Pinto, que vou à corrida da APAV. Estão inscritas e, portanto, estamos lá. Portanto, vou à corrida da APAV, que é algo que me sensibiliza muito o papel e a dinâmica que o Dr. Carlos Pinto da Abreu tem com, de facto, a APAV. Em cumprimento africano, em Angola, dir-se, estamos juntos. Estamos juntos. Temos uma surpresa, e eu vou então pedir à professora Sandra Ouro, aqui presente, que diga o que temos a fazer. Muito obrigada, sim? Muito obrigada. Nós vamos ler um texto escrito pelo juiz Francisco Bruto da Costa, que se chama A Miúda que não receava juízes. Tribunal de Família de Lisboa, anos 90, discutia-se o futuro e a vida de uma criança. Uma história triste, como tantas as outras, que me passaram pelas mãos naquele tribunal, mas esta tem um toque de inocência e de grande ensinamento. Digamos que a criança em causa se chamava Mariana. A Mariana nasceu de uma relação superficial que os pais tiveram num verão. Casaram logo a seguir, quando descobriram que a mãe da Mariana estava grávida. Mas não estavam preparados para a vida de casados, nem tinham vida profissional compatível. O pai da Mariana era militar e andava sempre por fora, em missões relacionadas com a Armada, onde era sargento. Passava muitos meses sem aportar Lisboa, onde viviam os seus pais, avós da Mariana, que gostariam muito de a ter com eles. A mãe era uma jovem ligada ao teatro. Era membro de um grupo de teatro que tinha a sua sede em Valência, Espanha, e fazia digressões prolongadas por diversos locais da Espanha e da Europa. Mariana já tinha uns 7 ou 8 anos. Sempre viveu com a mãe e vivia atualmente em Valência, a cerca de 950 km de Lisboa. O pai propôs a ação de regulação do poder paternal, alegando que, embora não estivesse em permanência em Lisboa, tinha na cidade os seus pais, que adoravam a netinha e estavam dispostos a todos os sacrifícios e todos os esforços para a ter em sua casa. A mãe opunha-se terminantemente a que a miúda viesse para Lisboa, argumentando que já vivia em Valência há 3 anos, a Mariana já estava habituada à cidade e adorava a escola. Andava no balé, fazia desportos vários e era uma miúda feliz.
No processo não constavam os relatórios de avaliação dos assistentes sociais, porque não podiam ouvir a Mariana devidamente. Havia apenas alguns relatos sumários sobre as vezes que com ela tinham contactado e essa informação era escassa e pouco significativa. Ouvi o pai e os avós e contactei telefonicamente a mãe da Mariana, comunicando que a queria ouvir e principalmente ouvir a Mariana. Diligência que considerava essencial para definir o rumo de vida da criança. Combinámos que a mãe e a filha viriam a Lisboa numa data próxima do Natal, por forma a que a diligência apanhasse a miúda em férias, em ordem a não prejudicar os seus estudos. Adverti a mãe de que devia trazer toda a documentação existente sobre o aproveitamento escolar e as atividades curricular-escolares da Mariana. Toda a documentação foi junto ao processo, mostrando que a Mariana era uma menina de excelente inteligência, boa aluna, fazia balé 2 ou 3 vezes por semana, fazia desporto e era uma garota desenvolvida e bem resolvida para a sua idade. Provou-se também que o pai e os avós paternos tinham uma razoável situação económica. Viviam nos Olivais, próximo de uma boa escola onde a Mariana poderia matricular, e tinham todas as condições logísticas para criar a miúda. Os avós adoravam aquela netinha e seriam capazes de tudo para a ter consigo. A mãe da Mariana era ligeiramente alternativa, pois vivia numa espécie de comunidade teatral, juntamente com uma série de outros adultos ligados ao teatro, mas também tinham meios de subsistência sólidos e davam à Mariana uma educação excelente e um bom ambiente familiar. Em suma, quer a mãe, quer o pai, tinham boas condições para ficar com a Mariana. Para mim, enquanto julgador do caso, os pratos da balança estavam mais ou menos equilibrados e tudo iria depender do querer e do sentir da Mariana. Preparei-me bem, preparei as perguntas que lhe ia fazer e a ordem por que as deveria fazer, etc. No dia aprazado, lá apareceu a miúda e eu declarei logo aos pais que pretendia falar a sós com ela, coisa que ninguém levantou objeções. Peguei de mim e fui dar uma volta pelo Palácio da Justiça de Lisboa, que é enorme e espaçoso. Passei pelo gabinete do meu colega e amigo Sérgio Abrantes Mendes, que eu sabia que tinha bolachas, começados e outras guloseimas, e que estava previamente contactado, sabendo que eu ia aparecer com uma miúda e o porquê. O Sérgio é um amigão e também se pôs a fazer brincadeiras com a miúda enquanto conversávamos. Pela conversa, cheguei à conclusão que a Mariana preferia 1000 vezes ficar com a mãe e que estava muito bem integrada na escola e nas outras atividades em Valência e que para ela uma ordem judicial para passar a viver em Lisboa seria uma tragédia cruel e sem sentido. Seria uma hecatombe na vida da miúda. A miúda gostava do pai e dos avós paternos, mas não lhe passava pela cabeça ficar a viver permanentemente com eles, a cerca de 950 km do centro da sua vida, que era em Valência. Procurei por vários ângulos suscitar questões naquela cabecinha. A língua portuguesa e o castelhano, por exemplo, perguntei várias vezes se não lhe fazia confusão falar português com a mãe e castelhano no balé e na escola. Ela olhou para mim com cara algo intrigada e eu apercebi-me que a miúda achava a coisa mais natural deste mundo falar 2 línguas, coisa que me deixou algo desarmado, pois depois até de alguma forma concordava com ela. A certa altura, vendo-a à vontade com que a garota estava a conversar comigo, perguntei-lhe: Mariana, não tens medo de mim? Não tens medo que eu decida uma coisa contra aquilo que tu queres, que te queira obrigar a fazer aquilo que tu não queres? E responde-me a miúda, com a maior das calmas: Não tenho medo. Eu sei que tu és o juiz e sei que vais fazer aquilo que eu te pedir, porque tu és o juiz das crianças e tens que fazer aquilo que as crianças querem. Ora, toma, Francisco, embrulha e vai buscar. A miúda chegou para ti. Pensei eu cá com os meus botões. É que ainda por cima, a sua maneira simples e direta, a criança estava a dizer a verdade. A minha obrigação era fazer-lhe a vontade, desde que, evidentemente, não houvesse alguma objeção relevante aos seus desejos. E assim foi. Feita a diligência e vertida em ata o seu conteúdo, o julgamento prosseguiu e no final lavrei a sentença, onde expliquei detalhadamente prós e contras de qualquer decisão a tomar e decidi no sentido prognado pela Mariana, a principal interessada, que sabia muito bem o que queria e não tinha medo de juiz, porque de alguma forma intuía, e bem, que a obrigação do juiz era fazer-lhe a vontade. Lembro-me de na sentença ter invocado a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1959, com um dos direitos fundamentais
com um dos fundamentos legais para ouvir a criança e levar a sua opinião em consideração dentro do possível. Aquele processo deu muito trabalho, mas tudo foi compensado pelo sentimento dominante que me deixou quando assinei a sentença. Cumprir a lei, através desse ato, fazer uma criança feliz, é das sensações mais compensadoras que um juiz pode ter. Lisboa, outubro de 2017. Doutor, eu não tenho, isto é o mais informal possível, dentro da formalidade necessária para este tipo de coisas. Portanto, dou a palavra, Então vamos. vão dialogando, vão contando da vossa vida e do vosso ponto de vista sobre este tema e outros que eventualmente vos ocorram. Pois é que hoje pode parecer normal, correto, ouvir a criança. Mas naquela época era uma inovação, ninguém fazia isso. Mas vocês não imaginam como a legislação dos miúdos era autoritária. Se calhar ainda é hoje. Não sei, talvez. É mais a prática. É mais. É mais a prática. Não imaginam? Era normal decidir a vida dos miúdos sem ninguém se dar ao trabalho de ouvir a criança. Era normal. Via-se o pai, via-se a mãe, os tios, eventualmente os assistentes sociais que trabalhavam com as assistentes, normalmente eram senhoras, trabalhavam com os miúdos e decidia-se assim na maior das calmas, não havia sensibilidade para saber o que é que o miúdo queria, o que é que a miúda queria, o que é que aquela criança sonhava. Depois eram os anseios da miúda, do miúdo. Não havia um conceito, que era o conceito de interesse superior da criança. Ou seja, tínhamos ali assim, de facto, quase como que um bocadinho caricaturando um objeto e dois interesses. O interesse do pai e o interesse da mãe. Que, por acaso, neste caso, até eram interesses, apesar de tudo, altruístas, queriam o melhor para a criança, embora cada um tivesse uma perspectiva do que era melhor. Não é? Porque, apesar de tudo, eram pessoas razoáveis. Foram pessoas, por exemplo, que trouxeram a criança para ser ouvida, que vieram para Portugal para ser ouvidos. Os outros, que no fundo tinham as condições, mas também aceitaram sair com toda a facilidade e deixar o juiz falar com a criança sem haver qualquer tipo de pressão externa. Portanto, tudo isto até torna mais difícil a tarefa dos juízes. Tinha ali assim dois pratos da balança até positivos. Tinham dois pratos da balança positivos, mas há aquilo que a afetividade e a proximidade trazem, e que, por exemplo, foi muito discutido no processo do Céu, o chamado processo da Esmeralda, que era saber, afinal, quem é pai e quem é mãe. Pai e mãe são os pais biológicos, são certamente, mas pai e mãe são sempre os pais biológicos. Há situações em que não acontece assim. E às vezes há, do ponto de vista da afetividade, do cuidado, do respeito, há aqui assim uma questão só de forma, que eu sou sensível, e agora só para picar um bocadinho assim, o Sr. Feliz, não é tanta vontade da criança. Porque as vontades podem ser boas ou más. As vontades dos pais em ter consigo os filhos podem ser boas, mas também podem ser más, no sentido que, por exemplo, é uma vontade que quer excluir o outro. Assim como as vontades das crianças também não são sempre boas. As crianças, nós não podemos eleger a criança como o ser que acerta sempre. As crianças também erram. Há crianças vítimas, há crianças a necessitar de cuidado, mas também há crianças delinquentes. E crianças hoje são até aos 18. Por isso, ou mal educadas, ou por outra razão qualquer. Mas as crianças
São homens e mulheres como nós. Não estava a dizer manipulado. Manipulados. Não, mas fui eu que disse. Mal educados. E às vezes até não porque tenham recebido uma má educação. Atenção, eu não quero aqui assim dizer que a criança é um ser puro. Não há seres puros, eu costumo dizer. Não há inocentes a partir dos 6 meses de idade. E até aos 6 meses já uns têm umas certas manhãs. Certo? Pronto. Não há inocentes como não há culpados. Ou totalmente culpados e totalmente inocentes. Há sempre aqui sim, por isso é que a tarefa do juiz é uma tarefa muito importante. Não é uma tarefa fácil. Dar razão, dar punição, é uma tarefa muito difícil. Por isso é que o juiz tem várias pessoas a coadjuvar, como disse há pouco. Nós hoje ouvimos mais, ouvimos as próprias crianças e ouvimos-las a partir dos 7 anos. Também há forma de as ouvir antes dos 7 anos. É certo que a lei não permite que ela seja ouvida diretamente, mas nada impede que se peça aos pais, ao pai, à mãe, a trazer a criança, mesmo não ouvindo, só para ver a dinâmica. Como é que a criança se movimenta? Como é que a criança reage? Porque não é só de palavra. Não é só de palavra que se percebe o que é que está no processo. Por isso é que há advogado. Os advogados existem porque há pessoas que não têm o dom da palavra. E às vezes há pessoas inocentes, há pessoas a precisar de proteção porque não têm o dom da palavra. Precisam de um advogado. Precisam de alguém que fale por eles. Que, no fundo, os defenda. E o juiz tem esta posição, que é uma posição belíssima. Eu quis ser juiz, eu já perguntei. Eu fiz os exames ao SES, entrei no SES e depois fiz uma opção difícil. Mas ser juiz é a profissão mais bela do mundo. E porque está numa posição super apta. Vamos chamar-lhe o vértice do triângulo, tantas poucas. Mas é alguém que tenta encontrar a síntese perfeita. E a síntese perfeita é, às vezes, muito difícil, porque não é possível contentar todos e em tudo. Mas é possível fazer aproximações. E é só isto que eu queria dizer como advogado. Sim. Pegando naquele aspecto sobre a criança não ter sempre razão, de facto, os miúdos, pelo contrário, muitas vezes muito frequentemente aparecem ao juiz manipulados ou pela mãe ou pelo pai, com ideias feitas, com ideias preconcebidas, com preconceitos lá naquela cabecinha. E o trabalho do juiz é, entre outras, é desbastar essa quantidade de preconceitos com que a criança vem, jogando também com todos os orçamentos que tem no processo. E aqui entramos num outro aspecto mais vasto, que é o aspecto das provas. Hoje em dia fala-se muito, foi condenado sem provas, o juiz julgou contra a prova, o juiz e que não estava provado. São as provas. As provas são dados que habilitam o juiz ou o intérprete, pode não ser o juiz, pode ser um advogado, ou pode ser um terceiro, um árbitro, concluir determinados factos com base no exame de outros factos anteriores. Ou seja, a prova é um elemento de preenchimento da convicção do juiz. Pode ser um documento, pode ser documental, pode ser testemunhal, pode ser pericial, pode ser por escuta. E não se esqueçam de uma coisa. Normalmente fala-se em provas, pensa-se logo em processo penal. Mas há um grande espaço de prova em processo civil que é importantíssimo e que normalmente as pessoas não se lembram que ele existe. Por exemplo, a perícia, as perícias.
perícias médico-legais, por exemplo, ou perícias À personalidade. ou à personalidade, perícias assim. E por outro lado, o peso da prova depende muito da fase do processo em que nós estamos. A prova pode ser iniciária. Por exemplo, estes pobres diabos que foram presos no... Não sei esta história do Sporting. É que o Bom Pedro dia. Pobres diabos não, parece que atenção. São do Benfica. Não, parece que é gente mais ou menos bem situada, não é? Não são realmente pobres diabos. Há nestas matérias, nós tendemos sempre a julgar. E a julgar precipitadamente. Como há pouco, nem são pobres diabos, nem são diabos inteiros. Até porque senão seriam diabos Bem, a verdadeiros. prova que o juiz precisou para os mandar aguardar o julgamento em prisão preventiva é uma prova completamente diferente da prova que poderá vir a fundamentar uma condenação. Porque neste momento é uma prova indiciária, indícios. Parece que há um filme, ou há um vídeo, e há várias declarações de pessoas que reconheceram. E são provas indiciárias fortes. Mas são provas que poderão, eventualmente, não ser suficientemente fortes para uma condenação. Ou para todas as condenações. Porque aqui assim, nós temos vários crimes. Introdução em lugar de dado ao público. É um crime mais simples, uma bagatela, mas apesar de tudo, é um crime. Temos ofensas à integridade física, ofensas à integridade física eventualmente simples ou graves, consoante as questões, mas, em princípio, ofensas à integridade física simples. Pode haver depois outro tipo de crimes. E depois há aqui uma imputação, que é uma imputação que eu acho manifestamente exacerbada. Vamos dizer, exagerada, que é do terrorismo. Há aqui. Mas estas coisas têm highlights mediáticos. Normalmente, toda a gente quer dar razão. E é muito difícil ser-se racional, frio e objetivo quando a televisão não dá mais nada. Esse é o grande desafio. O grande desafio para vós, para as pessoas que decidem, é serem, tanto quanto possível, não é fácil, imunes. Porque senão vão julgar mal, promover mal, defender mal, e aquilo é tudo ao barulho. Juiz, procurador, advogado. Porque é preciso introduzir racionalidade. E não irracionalidade onde já existe muita. Para a irracionalidade já basta o que nós vemos em todos os clubes. Que é o incitamento ao ódio, à diferença, à violência, quando aquilo que devia acontecer era uma sã competição em que as pessoas jogam futebol de acordo com as regras e sabem ganhar e sabem perder. Porque hoje não se sabe nem ganhar, nem se sabe perder. Isto é para todos. As pessoas não lidam com a frustração. Seja dirigentes, seja jogadores, seja jovens, as pessoas não sabem lidar com a frustração. E todos nós vamos ter muitos momentos difíceis na vida. Vamos ter quedas, vamos ter injustiças, vamos ter frustrações, vamos ter sofrimento. Mas hoje tudo isto são palavras proibidas. Nós temos que saber, quando caímos, levantar. Quando temos frustrações, dizer assim, mas o meu rumo é este, esta frustração vai para trás das costas, sublimando. É assim que os psicólogos falam. As
ficar no chão é que não. Ainda a propósito dos miúdos e da gestão dos casos com crianças, eu queria contar-vos duas coisas. A primeira foi, eu fui juiz no Tribunal de Família, portanto, um tribunal especializado em matérias. E quando lá cheguei, portanto, já no topo da primeira instância, já como juiz veterano, já tinha, sei lá, já tinha uns 15 anos ou 18 anos de exercício da magistratura, verifiquei que as relações entre os juízes e as assistentes sociais eram muito más. Eram mesmo más. Não gostavam uns dos outros, davam-se mal, não eram capazes de dialogar diretamente, dialogavam através do papel. Eu fiquei, mas que é isto? Ainda por cima, o que refletia também uma má relação dos juízes com o Ministério Público e com alguns advogados. Mas que é isto? Ainda por cima, eu fui julgado, antes de ser juiz, e na altura, quem, a procuradora que superintendia todos os julgados, era a doutora Joana Marques Vidal, que tinha somos amigos, já éramos amigos há muitos anos. Eu um dia perguntei, Joana, o que é isto? O que é que se passa com estas más relações? Ela disse, sabes lá, isto aqui é preciso ter uma gestão de relações humanas, uma coisa fantástica, porque eles não se gramam. Eles não podem uns com os outros. E eu pensei, peguei no telefone, por lá da justiça havia uns telefones brancos, que eram os telefones internos. Peguei no telefone, telefonei para o gabinete das assistentes sociais e disse, olha, chamo-me fulano tal, acabei de chegar ao Tribunal de Família. Queria dizer aos senhores e às senhoras assistentes sociais que conto convosco, conto com o vosso trabalho, tenho imensa consideração pelo esforço que os senhores fazem em assessorar o tratamento do Tribunal para ele decidir aquilo que deve decidir, normalmente sobre as questões de poder patronal, chama-se qualquer coisa, Responsabilidades parentais, não é? Mas um discursozinho assim, uma coisa qualquer a dizer, as senhoras estejam à vontade, porque, pelos vistos, parece que há também má relações entre alguns, comigo não vão ter uma má relação. Mas vamos dizer isto. Para ficar com uma relação com todo o corpo dos assistentes fantástica. Eu estive lá um ano, durante todo esse ano, as relações foram fantásticas. Bastou este pequeno gesto. Agora deixem-me fazer aqui a desconstrução. Porquê é que este tipo de relação tão formal, tão distante, tão desconfiada existe? Vocês já pensaram nas vossas cabeças porquê é que isto existe? Existe porque as pessoas são inseguras. Porque as pessoas não gostam de ouvir opiniões diferentes da sua. Porque não gostam de ser confrontadas, eventualmente até com situações em que decidem menos bem ou decidem mal. E porque não têm a abertura suficiente para ouvir o outro e dizer assim, há aqui uma opinião na qual eu nunca pensei. E vamos lá encontrá-la. Esta insegurança, que normalmente gera a arrogância, é terrível. Os melhores juízes que eu conheci eram exatamente aqueles
tinham esta postura. Que era uma postura de respeito, mas ao mesmo tempo de saberem exatamente o que faziam e naquilo que era o seu poder de direção e o seu poder de decisão, dele não abdicavam. Mas ouviam, ponderavam. E muitas vezes sentia-se naquelas engrenagens, porque nós também olhamos para os juízes e conseguimos percebê-los, nas engrenagens das pessoas sérias, a dizerem assim: eu tinha pensado numa coisa, mas agora, perante todos estes factos, eu tenho que pensar outra. E nós percebemos isto. Um bom advogado é aquele que também percebe como é que os outros decidem, como é que os outros, no fundo, gerem a sua vida e geram os seus outputs, sejam eles requerimentos, sejam eles produções, sejam eles despachos, decisões, não interessa, e percebem também quais são os pontos essenciais em que pode haver uma mudança de opinião, uma mudança de decisão. Portanto, saber ouvir, saber respeitar, tolerar a diferença. Muito complicado. Há pouco, naquela leitura, havia ali algo que mexia com muitas pessoas que às vezes são muito conservadores. Atenção, eu sou muito conservador. Mas sou muito conservador, mas consigo perceber que um jogral, ou seja, alguém que faz parte, tem todo o direito a ser pai ou a ser mãe. Independentemente de ter escolhido uma vida que é uma vida, vamos chamar de errante ou itinerante, mas aquele que tem um emprego das 9 às 5. Porque o mundo não tem que ser igual. As pessoas são diferentes e é bom que sejam todas diferentes. Agora, é preciso respeitar essa diferença e, no fundo, até promover o diálogo e o encontro entre as pessoas diferentes. Deixa-me introduzir, se me permitem, deixa-me introduzir uma questão já, se me permitirem. E o que é que vem na cabeça de um juiz, por exemplo, quando decide? Bom, primeira questão. Já estou na fase das perguntas. Estou aqui a pensar numa coisa. E quando erra? Como é que um juiz erra? Depois é uma pergunta assim, é muito mais imensa. Quando o juiz erra, porque é humano errar-se, e depois tem a percepção de que errou, qual é a sensação? Deve ser... É uma sensação muito incómoda. E para o doutor, quando está perante um crime que é claramente executado a Constituinte, é assim a discussão, como é que se sente também, quando muitas vezes, porque tem que defender, porque é esse de facto o âmbito do papel, é o papel do advogado. Mas como é que se sente também quando se chega a casa, quando tem que falar agora com a mediatização dos casos, quando lhe pergunta, quando tem que opinar sobre o seu cliente, digamos assim, nós ouvimos às vezes coisas, como os jovens tinham 18 anos e estavam a aprender a atacar sapatos, não é? Por exemplo, bom, deixo estas 3 questões para tentar centrar aqui, porque temos que ir ali a outra questão, eu sei que os senhores estão todos preocupados. Bem, a lei não prevê que o juiz se arrependa da sua decisão. Mal. Pode arrepender-se. Já me aconteceu. Um dia eu conto-vos a história muito rapidamente. No Barreiro, eu era juiz no Barreiro, que era um tribunal que estava um bocadinho degradado. E um dia um funcionário veio ter comigo e disse: "Oh, doutor, ali um tipo está a urinar no corredor." Urinar no corredor? É verdade. O tipo está a urinar no corredor. Eu só então prendam. Desde a voz prisão ao homem entrar no carro. Prendeu o homem, trouxe-me cá. O homem estava no carro da vida. E diz-me assim: "Olha, sabe mais, estou farto desta merda." Eu disse: "O quê?" Então você é apanhado desses carros no corredor, no tribunal, e ainda se me sai com uma coisa dessas. Na altura havia vários.
havia várias vezes no Tribunal do Barreiro e havia um juiz sempre de serviço aos sumários. Sabe, o processo sumário é aquele em que o réu é apanhado em flagrante delito, é imediatamente posto perante o juiz julgou. Por acaso, por coincidência, por uma má coincidência, quem estava de serviço aos sumários era eu. Mas eu disse, vai já ser julgado. Disse ao funcionário, faça aí a participação. Ele fez a participação, foi julgado para a sala. Estava completamente indignado com o homem que paguei com 6 meses de cadeia. 6 meses de prisão. Bem, o homem já saiu no carro de patrulha, foi logo para a prisão de Montijo. E depois, enfim, acabei o meu dia, meti-me no carro. Na altura eu morava em Lisboa, ainda era solteiro, morava com os meus pais, em Lisboa. Meti-me no carro e quando vinha no caminho comecei a pensar, epá, se calhar exagerei. Se calhar veio com uma medida demasiadamente forte. Bem, o meu pai era juiz, era conselheiro. Eu cheguei a casa e disse ao pai, passa-se isto assim, o que é que o pai faria? O meu pai disse, acho que exageraste. O que é que eu vou fazer à noite? Fiquei ali cheio de problemas de consciência. Até que, vou-vos contar um truquezinho. Peguei de mim, telefonei para um advogado amigo lá do Barreiro e disse que vais-me fazer um favor. Então o que é? Olha, este processo assim, julguei-o esta tarde, tu vais constituir advogado, vais interpor o recurso. Eu vou-te admitir o recurso com efeito suspensivo para isto. E assim foi. Ele interpôs o recurso, admitiu logo com efeito suspensivo, metiu o homem fora, põe o homem só teve 24 horas na cadeia. Não fez mal. Essa parte não fez. Nunca mais fez Dei xixi logo no para corredor. fora e depois o resultado desta história é o que é que acontece quando um juiz se arrepende daquilo que fez? Não está previsto. Mas está aqui uma interessante... Tem que se recorrer a truques. É uma interessante solução e é uma solução porque antigamente, de facto, havia a obrigação de, após uma decisão de ordenar a prisão, tinha que se apresentar imediatamente um recurso, em termos orais, em ata, e então só aí é que tinha efeito suspensivo. Ele, se calhar, tinha um advogado malicioso, não interpôs esse recurso e aconteceu. Mas, agora, vou responder à pergunta que me foi feita. Eu já há pouco respondi a ela. É que não há inocentes. Inocentes no sentido de que nós, advogados, defendemos pessoas que são, às vezes, completamente inocentes do crime de que são acusadas. Outras vezes, inocentes de muitos dos crimes de que são acusadas. E outras vezes, até totalmente culpadas do crime ou do crime de que são acusadas. Mas ainda assim, eu costumo dizer que a peça processual mais descarnada, mais incompleta, mais circunscrita, mais insuficiente que eu conheço é uma acusação. Vocês dizem, mas porquê? Porque a acusação, a única coisa que faz é elencar os factos que entende indiciado e acusar aquela pessoa da prática do facto, ou vários factos que são crime. Mas aquela pessoa não é só aquilo. Aquela pessoa é muito mais do que aquilo. É tudo quanto fez, a sua circunstância de vida e a circunstância do crime que cometeu, se eventualmente o cometeu. E é nestas variáveis todas que trabalha o advogado. Não é muitas vezes nem para justificar, nem para desculpar, nem para ilibar. Enganam-se quem pensa desta forma. Muitas vezes é para condenar, mas para condenar de uma forma justa.
de uma forma que não seja excessiva. Vou-vos também contar uma história já agora, não sei história. Um jovem que tinha até uma posição proeminente, jovem que tinha 30 e poucos anos, uma posição proeminente em uma multinacional, era mesmo administrador de uma multinacional, tinha um problema de esquizofrenia. E tomava os seus medicamentos, era um excelente profissional impecável. Apaixonou-se. As paixões às vezes roubam a razão. E apaixonou-se, ele era muito católico, era espanhol, muito católico, e apaixonou-se por uma rapariga irlandesa que trabalhava em Madrid, numa auditora, e a paixão foi tão grande que, naqueles 5 dias em que se conheceram, ele deixou de tomar a medicação. E quando ela se teve que ir embora no domingo, ele disse: bem, mas então vamos a sábado agradecer a Fátima o facto de nos termos conhecido. E foram ambos a Fátima. Ele veio trazer a rapariga ao avião, mas já estava um bocadinho destravado, e ela foi. E ele disse: eu tenho que ir outra vez a Fátima agradecer o facto de ter conhecido a mulher do meu filho. Só que chegou a Fátima e começou a fazer as mãos. Porquê? Tinha uma doença e porque, de facto, começou a não ter ali freio. E as primeiras coisas que fez até nem foram coisas muito graves. Começou a andar nu no recinto de Fátima, a correr, portanto, as roupas já faziam assim. Vocês não sabiam, houve muita gente que se riu, levaram o rapaz, nessa altura, que não tinha cometido crime nenhum, para o hospital. O rapaz fora do hospital, ainda com a coisa, portanto, meio nu, portanto, só ele continua nu. Encontra, imaginem vocês, um mosteiro de monjas irlandesas. Não faz nada a ver. A única coisa que faz é que começa a abanar as árvores de fruto e a caírem os limões por todo lado. E aí as monjas, enquanto ele não fazia nada, não disseram nada. Quando começou a partir as árvores de fruto, acharam que era demais, chamaram a polícia. A polícia veio atrás dele, ele a fugir à polícia, bateu num polícia. A partir daí, detido, isto era verão, dentro da cabine celular, lembrou-me. O seu caso lembrou mesmo. E é presente a uma juíza. Por acaso é uma juíza em Moreira. O homem estava desidratado, completamente camisas. Não era ele. Trazem-lhe um copo de água e ele atira a água à juíza. Bom, imediatamente detido, também fui encontrá-lo. Isto aqui está, foi o contato. Fui encontrá-lo no estabelecimento prisional de Leiria e o diretor que eu até o conhecia disse: oh, doutor, venha ali que diga à cela. E então, encontrei o rapaz a subir pelas grades da cela, completamente exaustionado. Um traficante de droga, assim ao cantinho. Cheio de medo, porque ele não estava bem. Não sei se também perceberam que este homem precisa de outra coisa. Isto precisa de medicação, isto precisa de ser isto não é lá. Bom, com a medicação ele ficou impecável, mas isto só para vos mostrar que alguém que fez tudo quanto pode ser Tentaram o que eu tentaram o que ainda que isto também faz. Já eram 20 anos, muitas vezes 20 anos, não pode haver. Resistência, coação ao funcionário. Era horrível. Mas tinha uma explicação. E, portanto, nós temos que encontrar as explicações. Por isso é que a tarefa do advogado é muito interessante. É porque muitas vezes aquilo que parece não é. Uns miúdos da vossa idade andaram à pancada. Coisas que até nem foram muito relevantes. E houve um rapaz que bateu com a cabeça, ou bateram-lhe na cabeça, nunca ficou bem ferido. Nunca. Se não tivesse sido eu ver o que é que tinha acontecido àquele rapaz antes, eu tinha tido, há 3 meses atrás, um traumatismo craniano grave.
E aquilo podia ter acabado com um homicídio qualificado, com um homicídio simples, acabou com uma participação em rixa agradável para o resultado. Isto não foi incídios, não? Não. Foi homicídios. Foi ali em Ericeira. Uma despedida de solteiro, os outros rapazes meteram-se querem droga, os clientes não sentiam nada. Eram pessoas muito humildes, rurais, os saloios, e os outros eram assim um bocadinho mais e depois começaram a usar a roupa que eles levavam, e aquilo deu uma rixa. Mas só que acabou mal por esta razão. É preciso ir ver exatamente o que se passou e não ficar pela superfície. A superficialidade, a espuma, hoje é terrível. As pessoas acreditam num flash que vos aparece no Facebook ou no Twitter. Sejam céticos. Procurem as várias camadas da cebola e não apenas aquela pele que não serve sequer para comer. Está ali alguém que não deu do ar. Era uma pergunta para o Dr. Juiz. Nesse caso houve uma resolução. E quando em trânsito em julgado, como é que lida com isso? Nesse qual caso? No caso em que contactou o advogado, houve uma resolução. E quando em trânsito em julgado? Bem, é sempre possível fabricar um facto novo e dizer que há factos novos e reabrir o caso. Há o processo especial de revisão. Há um processo especial de revisão. Mas também, atenção, mesmo quando há um caso julgado, o caso julgado pode não ser imutável por variadíssimas razões. Vocês ouvem dizer 3 anos de prisão. Isto não é algo que, se for dito hoje e transitar em julgado hoje, são 3 anos de prisão. Pode não ser. Porquê? Porque há medidas de flexibilização da execução da pena. As pessoas podem ser libertadas a meio da pena, aos 2/3 da pena. Em alguns casos, são obrigatoriamente libertadas aos 5/6 da pena. Mas mais, pode haver antecipação da liberdade condicional com vigilância eletrónica 1 ano antes destes marcos que eu vos estou a dizer. Portanto, imaginem, uma pena de 3 anos de prisão pode sofrer uma liberdade condicional ao meio da pena, ao 1 ano e meio, mas pode ser antecipada a liberdade condicional com recurso à vigilância eletrónica 1 ano, ou seja, a pessoa pode cumprir em estabelecimento prisional 6 meses e depois ter uma medida de flexibilização da pena que seja a obrigação de permanência na sua casa e eventualmente com eventuais autorizações de saída para estudar, trabalhar, fazer formação profissional, fazer tratamentos médicos, etc. Estão a ver? Portanto, há sempre soluções. O direito não é estanque. Nós não podemos olhar para as coisas só de uma via. Se o Dr. Juiz olhar só como juiz, não podia fazer nada. Mas pensou. E porquê que pensou? Pensou colocando-se nos sapatinhos daquele jovem. O que é que eu faria, eu, que até tenho conhecimento jurídico, o que é que eu faria se fosse aquele jovem? Se fosse aquele jovem, contactaria um advogado para... E o que é que fez? Isto já é altruísmo, que não seria compreendido, muitas vezes, pelas instâncias formais de controle, por exemplo, no Conselho Superior da Magistratura, achariam logo que estaria a exorbitar de funções. Porquê? Porque muitas vezes se sobrepõe a forma à substância. Muitas vezes as pessoas querem ser hipocritamente e parecer uma coisa e não têm em conta a pessoa, não têm em conta aquilo que são os valores essenciais da justiça. Estão a perceber? E, portanto, fez aquilo que foi aconselhar, no fundo, no livro, é contratar um advogado. Neste caso foi contactado. Olha, faz-me lá esse favor, trata lá deste rapaz, porque este rapaz foi maltratado por mim, entre aspas. Pois não é? Mas com uma
vamos agora aqui sublinhar isto, era um jovem. Vejam bem o que este jovem fez. E atentem bem no exemplo de vida. Primeiro pensou, mas será que eu fiz bem? E ficou com dúvidas. E nós temos que dar parabéns a isto. E depois não pensou só. E depois perguntou. Um mais velho, uma pessoa mais experiente, uma pessoa em quem tinha confiança, o pai. E depois agiu. Pensou, aconselhou-se, agiu. Hoje, nem pensam. E como sabem tudo, não se aconselham. E como acham que fazem tudo bem, não agem. Pronto. E com isto vou decorar sexo. Eu sou um grande defensor dos juízes. Mas o grande defensor dos juízes, eu costumo dizer assim uma coisa muito simples. O melhor elogio que eu posso fazer a um juiz é dizer: é juiz. É o melhor. É o melhor elogio. Só que há juízes. Há uns que não são juízes. E por isso é que estão cá os advogados. É para os contribuir a ser bons juízes. A característica que me parece mais admirável no juiz é ele ser capaz de se questionar a si próprio, de duvidar de si próprio. No fundo, ter alguma capacidade autocrítica. Diga-lhe. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Carlos. Por que escolheu ser advogado em vez de ser juiz? Muito difícil. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu sempre quis ser juiz. Tenho enorme admiração pelos juízes. Não tinha ninguém na família ligado ao direito sequer. O meu pai era regente agrícola, agora liberário. O meu avô era agricultor. Curiosamente, o meu bisavô e o meu bisavô tinham sido juízes, mas eu não os conhecia. Um deles até foi presidente da população de Lisboa. Gostou de mim, não eu? Mas eu não os conhecia. E eu sempre quis ser juiz. Durante 5 anos estudei para ser juiz. Curiosamente, houve só ali um ponto, uma vez o professor de Direito Romano começou a contar umas histórias, o meu professor de Direito Romano, um católico, e disse mal dos advogados. E eu estava lá no primeiro ano de Direito, o professor vinha lá ao Colasca. Não era muito tímido já, nunca fui, na altura até era assim um bocado retirado para a frente. E ele começou a dizer mal dos advogados e depois fez qualquer coisa como um elogio dos padeiros, lá, na noite e tal. E eu disse no meio da sala, impertinentemente, irreferentemente, os padeiros também roubam no peso. Senti o professor de Direito Romano, muito vermelho. Pois saiba quem disse isso, que o meu pai foi padeiro. E eu levantei e disse: pois saiba ao senhor professor que eu posso vir a ser advogado. E ele: boa! Já não faço curso. Depois o padre anunciava e cheguei na foto no caldo. Eu disse: está na foto. Depois de uma rua, contei a história, ele disse: boa! Pronto. Mais isto um bocadinho mais descansado. Mas isto para dizer o quê? Dizer mal é fácil. Fazer bem é muito difícil. Porquê é que eu escolhi ser advogado? Eu queria ser juiz. Eu fiz os exames ao SES. E, entretanto, fui fazer o serviço militar obrigatório. Pedi o adiamento que era para poder. Isso aí já era uma coisa. Eu quero ser juiz, mas quero conhecer a advocacia. E só contactei 2 pessoas. Uma que me disse que não fazia advocacia. O Bernardo Daniel Lobo Xavier, do trabalho. Eu gostava muito de dizer do trabalho, já elas do trabalho na Escola Direita. E ele disse-me: eu não faço advocacia, portanto, muito a pena, porque eu não conhecia advogados em Lisboa. E a segunda pessoa a quem eu bati à porta foi o professor José Marcos da Silva. Como já tinha levado um não, disse: eu não vou levar um não. E disse: ele só quer fazer o estágio, mas eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, mas eu também só quero ser juiz, portanto quero só fazer o estágio enquanto não sou juiz. Mas eu insisti tanto, e o professor José eu ainda não conhecia, tinha aquele ar durão, mas era um homem de coração. E então lá disse que sim, claro, o chato não se calou, disse que sim.
E aprendi uma coisa. Às vezes as pessoas também têm prejuízo. Eu achava que não era possível fazer a advocacia com seriedade. Achava que era assim um bocadinho. Dá um jeitinho. E aprendi com o professor João Marcos da Silva que é possível fazer a advocacia com muita seriedade. E fiquei dividido. Depois há assim uma série de fatores que me levaram a optar pela advocacia. Não foi o dinheiro. Eu até ganhava menos se tivesse sido juiz. Teria ganho mais à partida. Embora o professor Germano me dissesse, quando eu disse, bem, agora vou entrar no SES, eu desse licença, não sei o quê, ele disse assim, olha, Carlos, eu tenho muito gosto em continuar a trabalhar comigo. A única garantia que eu posso dar é que me pagarei exatamente o que vai ser pago no mês. Foi a proposta que ele faz. Eu não, eu fiquei, mas eu gosto disto, eu também gosto daquilo. Quais são as pequenas diferenças? Às vezes há pequenas diferenças. Na altura namorava, na altura estava a pensar casado, na altura, eu como já era da província, já não tinha aquela coisa de ir para a província, portanto não, mudança, estava a dar aulas na faculdade, deixava de poder dar aulas na faculdade e eu gostava de dar aulas. Acabou por ser ali uma opção difícil, mas uma opção por uma profissão que, se quiserem, dá um pouco mais de contacto com os cidadãos. Porque o juiz está num espaço que é um espaço mais, vou chamar assim, mas não tem sentido jurídico, mais artificial. Os julgamentos das pessoas não são, muitas vezes, o que são cá fora. São um bocadinho mais contidas, são um bocadinho mais atrativas. Foi essa a razão da proximidade, mas foi também uma outra. Foi a da liberdade. Uma das coisas que eu aprendi com o professor Germano é a liberdade de poder dizer não. E essa é a maior coisa. O juiz, o processo que é distribuído, tem que decidir. Já o advogado, o cliente que o contacta, pode dizer não. Eu não posso. Portanto, a liberdade, talvez tenha sido a liberdade, o facto de não se estar numa carreira, talvez tenha sido a liberdade que me levou a optar pela advocacia. Tudo junto, pensem, casei depois também em 92, eu ia entrar em 92, casei em outubro, ia entrar em setembro, portanto, e fui falar na altura da diretora do Armando Leão, que tinha acabado de sair o Ministro da Justiça. Fui lá falar com o Armando Leão e dizer, tenho imensa pena, que o Armando Leão ia-se. Sim, uns 2 ou 3 anos fora de Lisboa, ninguém tirava. tirava. Não, e era bom, isso não tinha problema nenhum. Mas o problema era não poder dar aulas. E a separação com a mulher. Mas a minha mulher tinha ela é médica. Mas era complicado, era mais complicado. Foi ali um bocadinho, foram todos estes fatores. Talvez o da liberdade tenha sido o mais forte e o da Cristina também. Sou senhor, diga-se. Quer que me levante ou bem? Não. Desde que a voz chegue cá. Ainda voltando um pouco atrás no tema, em que o Sebastião perguntou sobre o caso do jovem que tinha urinado no corredor, não sei quê, de modo em que devemos considerar justo, ou seja, o facto em que, como estava indignado, deu uma pena de 6 meses e depois, mais tarde, consideramos altruísmo a partir do momento em que contacta um advogado para o ir ajudar ou para ir remediar uma decisão mal tomada. Em que ponto é que podemos considerar uma imparcialidade como juiz, que nesse dia, se calhar, claro que somos todos humanos, estava indignado e então exagerou num caso. Acho que há aqui uma certa coerência que não está com alguma falta de coerência. E o advogado valorizou bastante o altruísmo que ele teve, sim senhora, e criticam muito em termos gerais os de hoje em dia que já sabem tudo. Mas quantos casos é que se calhar os juízes nesse dia estavam mais indignados
e foram mais exagerados nas sentenças que deram e não conseguiram voltar atrás, ou já é demasiado tarde. Ao mesmo voltando atrás, essa pessoa acaba por ter um cadastro, essa pessoa acaba por ficar com fama. Acho que está a entender o que eu quero dizer. Como é que podemos culpabilizar os juízes que não voltam atrás dessa palavra, assumem a ação, e como é que valorizamos um juiz que mais tarde, com os seus contactos, consegue remediar uma situação? Ou seja, no meu ponto de vista, um juiz tem que ser uma pessoa que tem o poder na mão, em tribunal. Pode haver o advogado de defesa, de acusação, mas quem vai decidir vai ser sempre o juiz. Podem fazer recurso, podem fazer uma coisas, mas quem tem a faca e o queijo na mão é um juiz. A que ponto podemos considerar uma total imparcialidade e a que ponto podemos dizer que é completamente justo e que há completamente justiça quando, neste caso, tivemos um homem condenado a 6 meses porque nesse dia um juiz estava indignado? Foi só por isso. O enfoque que começou a propor e que o Sr. aqui também pôs não é exatamente o enfoque que eu ponho. Eu não atuei por altruísmo. Eu não estava especialmente preocupado com o homem. Eu estava preocupado com a minha consciência. Ou seja, eu realmente estava preocupado com o homem. Mas mais do que com ele, eu estava preocupado comigo próprio. Eu tinha cometido uma injustiça. E isso é que me deixava louco, desvairado de inquietação e de tentativa de reparação. Conformismo. Percebe? E voltando àquilo que eu dizia há pouco, o juiz tem que saber, tem que se questionar a si próprio. Porque a sua profissão é adotar. É decidir, mas decidir corretamente. Não é decidir de qualquer maneira. Há por vezes no Conselho Superior da Magistratura há muita gente que pensa que um bom juiz é aquele que tem a secretária livre de processos. Ou seja, é aquele que despachou tudo. Não tem um único processo a despachar. Não é nada. Não é nada. Pode ter despachado aquilo com os pés, pode ter despachado mal, pode ter tomado imensas decisões mal calibradas, mal equilibradas e tal, mas pronto, o processo está decidido. E uma larga porcentagem dos processos não tem sequer recurso. Portanto, muitas vezes o juiz, quando decide, está a decidir em última instância. E que não é possível um recurso. E por isso é que o juiz tem que saber questionar a si próprio. Voltando um pouco ao processo civil, eu não sei se hoje ainda está em vigor, mas aqui há uns anos estava em vigor um preceito que dizia o seguinte: quando o caso não tiver recurso, pode a parte recorrer para o próprio juiz. Dizer, olha, sim, Uma reclamação. no fundo, sim. Mas isto era considerado até um recurso mesmo, para o próprio juiz. E isso aconteceu mais que uma vez, em que realmente o advogado dizia, olha, eu acho que a decisão está errada por causa disto, assim, e eu ia ver aqueles fundamentos e realmente ele tinha razão. Aconteceu-me isso por 2 ou 3 vezes. Uma das vezes foi com o Zé Belmondrado. Foi lá ter comigo e disse assim: epá, fizeste uma coisa que eu nunca pensava que era possível que alguém pudesse fazer. Disse: o quê? Fizeste-me pensar bem dos juízes. O Zé Belmondrado. Foi a única vez na minha vida que eu vi, um juiz a reconhecer que tinha cometido um erro. Eu disse: olha, tens que ir azar. Porque pode acontecer muitas vezes. Diga. E a sua opinião em relação aos advogados é qual? Já que está a falar sobre os advogados... Em relação aos advogados, olha, os casos mais complicados que eu tive na vida foram muitas vezes simplificados por um bom advogado. E os
casos mais simples de resolver, muitas vezes complicados por um mau advogado. É verdade. Estou-me a lembrar de um caso muito complicado que tive, mas um caso todíssimo, em que o advogado fez o seu papel ao longo do julgamento e no final, isto também era uma ação ordinária, e no final disse: olha, eu vou alegar do direito dos peritos, que é uma coisa raríssima. E eu disse: senhor, ótimo. O senhor fez a sua alegação de direito. Eu, quando fui ler aquilo era um projeto de sentença muitíssimo bem feito. E eu vim grego para fazer a sentença sem ser uma cópia completa daquilo. Sem ser a cópia daquilo que o advogado tinha escrito, que era exatamente aquilo. E depois ainda lhe disse: pá, pois você pôs o problema. Vim grego para conseguir decidir sem copiar o professor que tinha escrito já. Porque realmente um bom advogado convence completamente o juiz. Completamente. Se tiver razão. Se tiver razão. Se não tiver, diga. O doutor Juiz foi advogado no exercício, certo? Eu cheguei a ser advogado, fui advogado estagiário, mas fui delegado. Mas no meu tempo, quando se entrava para a magistratura, entrava-se primeiro para o Ministério Público. E depois de uns anos é que ia-se para a magistratura judicial, o juiz. E quão importante foi o facto de ter feito esse estágio como advogado, hoje no papel de juiz? Quer dizer, eu no fundo foram os primeiros passos que eu dei. Claro, são sempre importantes, mas não foram determinantes. Penso eu. A pergunta é-se porque o Dr. Carlos Pinto Tadeu tinha o objetivo de ir para juiz, mas no entanto quis estagiar e quis ver como é que funcionava a outra parte. E acho que é uma boa perspectiva porque... Mas é que o Dr. Pinto Tadeu tinha dúvidas sobre... Eu não tinha dúvida nenhuma. Mas eu não tinha dúvidas. Quando fiz... Depois é que ficou... Só depois é que ficou. Ou seja, eu também tinha as coisas perfeitamente definidas na minha cabeça. Achava que não tinha dúvidas. Eu não tinha, quando entrei para a magistratura, entrei de uma maneira muito fui nomeado delegado auxiliar na comarca da Meda. A comarca da Meda é 400 km de Lisboa, na altura, a autoestrada e até Vila Franca. A autoestrada é até Vila Franca. A partir de Vila Franca era a estrada nacional número 1, que era a estrada de Lisboa-Porto, e depois em Coimbra ia-se pela estrada da Beira, que é uma estrada muito perigosa, onde havia uma mortalidade fantástica. 8 horas de caminho. 8 horas, a chegar à mesa. Mas enfim, diga. Temos só mais uma pergunta, porque de facto estes senhores estão há uma hora connosco, ficávamos aqui a manhã toda, mas admito que tenham outras coisas. Vamos dar então... Era só para saber, como você é juiz, se alguma vez tinha sido subornado para decidir Não, e até... Faz sentido. Não, e até posso contar, um dia, perguntei já estava no Palácio da Justiça há imenso tempo, há muitos anos, e falei com um advogado de quem era muito amigo, Zé Maria Santarém Correia, e disse: José, explica-me lá, eu ouço falar de corrupção, de subornos, isto, daquilo. Nunca tive a mais pequena abordagem, nunca ninguém sequer aflorou sequer coisa. Porquê? Porque isto. E ele disse: eu vou-te explicar. É que nós temos uma bolsa de valores sobre os juízes. E tu estás na bolsa de valores, na categoria dos inabordáveis. Por isso ninguém te aborda. Mas se estiveres na categoria dos abordáveis, estavas a ser sabido que... Mas há também uma outra já agora. Mas há ali uma pergunta. Porque a pergunta parece impertinente, mas é bom que se façam perguntas complicadas. Eu tenho para mim, enfim, estando aqui há tempo suficiente, são quase 30 anos de advocacia, não é? Eu tenho para mim que se não há
que se possa sacar à magistratura é esse, em geral. No meio da árvore, no meio da floresta. Mas há aproveitamento, que são coisas diferentes e que às vezes lançam lama. E aí, por exemplo, funcionários e também advogados às vezes fazem passar uma ideia que não é uma ideia verdadeira. Sem ir muito mais longe, é como aquele indivíduo que estava no DRM, que era o Distrito de Rua Militar, e que dizia que salvava as pessoas. É pá, você não vai para a tropa se pagar 50 euros. E as pessoas pagavam 50 euros. E o indivíduo não fazia nada. Havia uns que ficavam de fora. E havia uns que eram recrutados. E ele era tão sério, isto é um caso sério, era tão sério, que chegava ao pé daqueles que tinham sido recrutados e dizia: peço-vos imensa desculpa, mas não consegui, não tinha os 50 euros. Mas em termos estatísticos, ele punha a mão na massa e os muitos que ficavam livres, porque ficavam livres. Ele não era corrupto, nem havia ninguém corrupto no DRM. Ele era um aproveitador. Isto era aquilo que se chama um abuso de confiança. Certo? E às vezes isto lança lama sobre terceiros que não têm poder. É só para perceberem como as coisas são. A Maria Santarém Correia, que eu conheço também há muitos anos também. Essa cozinha dos árvores é interessante. Agora, há um outro pecado. Vamos lá pôr também o dedo da ferida até ao fim. É um pecado esse, sim, terrível. Porque isto é um país pequeno. São os amigos dos outros. Ou seja, a justiça não é igual para todos e não é porque há ricos e há pobres. E há ricos que são maltratados pela justiça, atenção. E há pobres que são bem tratados pela justiça. É muito mais, às vezes, uma questão de proximidade. É como aquelas coisas no hospital. Há alguém que tem uma amiga que até é uma auxiliar de limpeza. E passa a reportagem. A amiga auxiliar de limpeza leva diretamente ao médico. Estão a ver? Isto é que é muito português. E, obviamente, na justiça em geral, isto também acontece. É mais uma questão de influência. Bem, eu não me atrevo a dizer que acabou porque tenho uma menina ali com o braço fora a olhar para mim e dizer só eu. Se houve alguma razão que levou a escolher ser juiz? Desde miúdo pensava assim. O meu pai era juiz, habituei-me desde criança a pensar um bocadinho como juiz, porque imitava o meu pai. Depois compreendi, já eu, obviamente, já depois de ter tirado tudo, compreendi que ser juiz era muito mais do que aquilo que eu pensava que o meu pai era. Era muito mais, era uma carreira, era uma profissão, mas era também uma vocação. E há quem tenha nascido para aquilo e há quem não tenha nascido para aquilo. Não é perfeito, é feito. Eu só queria contar mais uma pequena história que pode dar advocacia. Não é propriamente sobre a perfeição técnica do advogado. Tive uma vez um caso que foi justamente um grande amigo advogado de fenómeno, tinha um julgamento comigo. Que o fenómeno no dia anterior ao julgamento a dizer: morreu o meu pai. Morreu o meu pai e eu, o pai, vivia em Santo Tirso com a mãe, com os irmãos. E eu disse: vai-se lá embora, vai ter com a tua família, esquece o julgamento que eu oriento a questão. Adio o julgamento. O julgamento não era adiado. Na altura havia uma
reação contra os exagerados adiamentos. Era muito difícil adiar um julgamento, mas conseguia-se sempre com algum jeito. Bem, no dia seguinte, bem, até vos digo qual era o truque que se utilizava. Era convidar o advogado a juntar ao documento e, como o advogado da outra parte não estava, tinha que se considerar o prazo de vista, que era de 5 dias pelo menos. Portanto, o processo tinha que ficar, o julgamento tinha que ficar suspenso pelo menos 5 dias para continuar depois. Bem, e pronto, apareceu o advogado da outra parte. Eu disse ao Chico não, o Chico é o seu colega, morreu de pai, e, portanto, eu queria combinar com assim uma maneira de adiar isto. E diz-me ele, não, eu quero fazer o julgamento. Mas o quê? Não quero fazer o julgamento. Então, para morrer, morreu o pai do seu colega. Esta situação tão complicada, tão dramática na vida de uma pessoa. E o senhor quer tirar proveito disso? Não, quero fazer o julgamento. E não há fundamento legal para o adiamento. E de facto não havia. Devia ser. E eu ditei para a ata de não me sinto bem, estou-me a sentir com um problema grave de saúde, suspendo o julgamento porque tenho que ir ao hospital, ver o que é que se passa para as urgências. E suspendi o julgamento. Marquei outro dia, por indisposição do juiz. Estavam a dizer o que eu dizia. Há advogados e advogados. Há sempre maneira. Como é que é possível? Agora vou-vos dizer uma coisa. Esse advogado devia ser aí o 1%, 99% dos advogados não são assim. Esse advogado devia ser aí 1% a exceção à regra. Agora é que é mesmo. Pronto, é mesmo o último. É mesmo o último. Acerca do caso da miúda que não tem medo de juízes, tendo em conta que o pai vivia em Portugal e a mãe em Espanha, qual foi a base legal utilizada no processo? Qual foi? Base legal espanhola ou portuguesa? O interesse da criança. Não, mas, portanto, atenção, os processos de família é a última mudada, por isso é que o processo de família está a poder em Portugal. Qual foi a Portanto, base? a lei era a lei portuguesa. Era a lei portuguesa, era aplicável. Era uma miúda filha de pais portugueses, portuguesa. Era a lei aplicável. E tinha tido a última residência Em Portugal. Portanto, a base legal era igual a qualquer outra. Não havia. Desse ponto de vista, não havia especialidade nenhuma. No caso daquela miúda. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu esqueci-me de agradecer, agora já não estão, a presença da diretora do agrupamento de escolas do Alto Lumiar, da Santa Casa da Misericórdia, Joana, teve que se ausentar a doutora Elsa Fragato, que veio representar e que não pôde estar presente e gostaria de ter estado, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que também é deputado, e nesta altura está na comissão parlamentar, mas tinha, à última hora, não pôde estar presente, mas a senhora também se teve que ausentar para ir ter com ele, ou para os serviços, e portanto esqueci-me de agradecer. Mas uma palavra, não temos palavras, quer eu, quer a doutora Paula e Henriques, para agradecer a presença tão ilustres convidados, e esperamos de facto que tenha sido e que tenham gostado e que tenha sido proveitoso.